Fala explorador, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar de assunto polêmico, eleições. Vamos fazer uma análise de storytelling do Lula e do Bolsonaro. Qual deles está contando a melhor história de campanha? Qual deles tem a melhor narrativa? Você já sabe qual é? Eu vou fazer uma análise de storytelling das campanhas do Lula e do Bolsonaro pré-primeiro turno e pós-segundo turno. Vamos ver quem vai ganhar. Lembrando que esse vídeo é uma análise isenta, tá? Sem opiniões, não estou defendendo nenhum lado, nem o outro lado. Então eu peço, por favor, peço caridosamente para você, explorador que está aqui me ouvindo, que manere nos comentários, não brigue comigo, não xingue minha mãe, não xingue meu pai. Vamos lá? Roda a vinheta então. Pessoal, eu me chamo Felipe Luiz Martins e esse aqui é o meu canal onde eu faço análise de storytelling de filmes, séries, livros e muitas outras coisas que vão ajudar você a entender como funciona esse mundo das narrativas para que você consiga usar isso em seu negócio. Então, se você quer aprender como contar histórias que multiplicam o faturamento do seu negócio, esse canal é para você. Primeiro eu vou falar para você um apanhado do que é essa análise, como que a gente vai partir, qual ponto que a gente vai partir dessa análise, o que é o storytelling aqui para você. Depois a gente analisa Bolsonaro, depois o Lula e aí a gente chega à conclusão do vídeo para saber quem está contando a melhor história. Então a gente precisa entender, para a gente começar a contar a nossa história, a gente precisa primeiro partir do ponto de partida dessas histórias. Toda história ela parte de desejo e de medo. E quais são esses pontos de partida? Tá. Desejo. Primeiro nós temos o desejo de pertencimento, depois a vontade de realizar uma aventura e em seguida a vontade de ser único. Se você deseja alguma coisa, você tem medo dela, e se você tem medo dessa coisa, provavelmente é porque você deseja aquilo. Então as histórias partem de três tipos de medo, assim como os desejos também. O primeiro medo é o conformismo e a paralisia. O segundo medo é o medo de ser extremamente diferente, de ficar isolado. E o terceiro medo é o medo da anarquia e do caos. Sabendo disso, nós entenderemos quais são os pontos de partida de cada um dos presidenciáveis. Isso é roteiro de cinema básico, né? Quando você vai contar uma história, você precisa entender qual desejo eu quero despertar na minha audiência e qual medo eu também quero despertar. Por quê? Porque o medo, ele atrai para você conseguir vender pelo desejo. É sempre assim. E não é porque é marketing político que eles vão fazer diferente disso, né? Então cada um dos presidenciáveis, ele pegou uma parte desse desejo, uma parte desse medo. Por que a gente é tão sensível a isso, tá? Por que a gente pega tanto nessas histórias? Porque isso acontece na nossa vida, né? Ora a gente quer pertencer, se a gente quer pertencer, a gente tem medo de ficar conformado, de ficar paralisado dentro daquela situação, tá? Então você vai ver que isso está presente em filmes, está presente em livros, está presente nas séries, muitas histórias estão aí e é por isso que as campanhas dos políticos também utilizam desses pontos de partida. Então vamos começar pela análise do Bolsonaro. Qual é o desejo principal que o Bolsonaro utiliza na história dele de campanha? Bom, o Bolsonaro, ele pega o medo na população da anarquia e do caos. Por que ele faz isso? Se a gente for pegar aí da onde surgiu toda a ideia de Bolsonaro, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá para 2018, ou talvez um pouco mais, remotando aí os tempos lá de 2013 das grandes manifestações. O que aconteceu lá em 2013? Se você não lembra ou se você ainda era muito novo, em 2013 aconteceram as maiores manifestações que o Brasil já viu. O presidente Dilma Rousseff havia sido reeleita, né? O Brasil estava polarizado, estava dividido, não tanto quanto hoje, né? A polarização, mas estava muito grande. Você vinha aí de uma derrota do PSDB contra Dilma. Naquela época, o Aécio havia questionado a legitimidade dessas eleições, então o clima estava um pouco tenso, estava passando por um momento de crise muito agudo, muito forte, que veio a aumentar ainda mais em 2013. Lembrando que nessa época também o Brasil era sede da Copa do Mundo, ainda não tinha havido 7-1 ainda para completar as coisas. E as pessoas estavam revoltadas. Por quê? Porque tinha toda aquela coisa de padrão FIFA, e aí eu quero um hospital padrão FIFA, eu quero uma escola padrão FIFA, tinha todas aquelas coisas. Então a população estava revoltada, porque ela não tinha aquilo que o governo havia prometido por tanto tempo. O Brasil estava assolado naquele momento, muito ruim, muito de crise, a população de saco cheio, eis que acontece uma manifestação
contra o aumento do preço das tarifas do metrô em São Paulo, o tal do não é só por 20 centavos. Aquilo começou a crescer e de repente o Brasil inteiro estava polvoroso e o negócio ficou muito feio e as manifestações cresceram demais. Nesse meio tempo as pessoas começaram a se vestir de camisas amarelas, então guarda logo essa informação aí, começaram a se vestir de camisa amarela para ir às ruas manifestar, né? Então aquilo foi muito emblemático, as pessoas diziam que o gigante acordou, que agora o Brasil vai, então acontecia aquele movimento, aquela coisa de que o Brasil iria mudar, que agora sim os políticos iriam pagar por tudo aquilo que eles fizeram com as suas populações, com a nossa população brasileira, né? Então havia um sentimento de esperança de que as coisas realmente iam mudar no Brasil. Só que não mudou nada, né? Como sempre aqui no Brasil as coisas continuam do mesmo jeito que está. Então aquele sentimento de ódio e de rancor, de desafeto por tudo que aconteceu no país, né, ficou cada vez mais exacerbado. Até que veio a Copa do Mundo, a gente tomou de 7-1, foi um tremendo de um desastre, obras não foram entregues, a crise começou a ficar cada vez mais aguda, até que se derrocou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff, depois entrou o presidente Temer ali. Esse era o cenário perfeito para surgir uma liderança que mexesse com esse medo que as pessoas estavam de que o Brasil ia virar uma zona completa. A população estava polvorosa, estava com muita raiva, muito ódio e estava com medo, estava com muito medo de que o Brasil não tivesse mais jeito. Eis que surge uma figura e que explora muito esse medo lá em 2018, que é hoje o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Pegava esse medo da população, da bagunça e do caos. Quando ele entrou, ele era um candidato desacreditado, ninguém imaginava que ele pudesse ser eleito, ninguém botava fé na campanha dele. Até então era algo de internet e hoje a gente sabe, né, que o Bolsonaro foi eleito por esse fenômeno da internet, ele recebeu milhões e milhões de votos e ele criou um movimento e aí não vamos entrar aí nesse mérito de toda essa narrativa que ele foi desenvolvendo, toda essa comunidade que ele foi desenvolvendo no seu governo nesses últimos 4 anos. Então, quando o Bolsonaro começou lá em 2018 e também agora nessa eleição, primeiro ele utilizou do medo da população, do caos e da anarquia. O que ele mostra? Se você não vier comigo, né? Se você não vier comigo, o país vai ser uma anarquia, o país vai ser um caos. E aí ele compara o Brasil, falando que pode acontecer, como é o caso da Venezuela e da Argentina. Ele vai fazendo esse tipo de comparativo com países com economia destroçada, né? Então, se você não quer essa anarquia no Brasil, você tem que vir comigo. Então, quando ele se coloca dessa maneira, aí ele mexe com um outro desejo contrário da anarquia e do caos, que é o desejo de ser único, é a vontade de ser único. Só que assim, não é que o Bolsonaro quer ser único, né? Aí eu não estou falando das aspirações pessoais do nosso presidente, eu estou falando sobre o sentimento que ele desperta nas pessoas. Há um sentimento na população de que ela perdeu muita coisa. Existem camadas da nossa população que acredita que o país foi destroçado, os valores foram perdidos, né? Valores da família, valores do passado, o passado glorioso do Brasil. Essa população gostaria de alçar voos maiores, né? Porque o Brasil é sempre esse país do voo de galinha, ele vai e nunca chega lá. Então há um sentimento em uma parte da população que acredita que ela merece mais e ela gostaria de fazer por si só. Esse é o desejo de ser único, é o desejo do herói, é aquele que vai lá e conquista. E o Bolsonaro, ele se mostra como essa figura de heroísmo, ele se mostra como um herói da nação e ele coloca essa história. Qual é essa história? É a história de que ele, Bolsonaro, o herói da nação, aquele que vai proteger a todos do mal, desse caos, dessa bagunça do inimigo, tá? Então a gente tem esses dois lados, ó, o medo do caos e da bagunça, da anarquia do Brasil, e para esse lado terrível, como ele narra, né? Esse lado que, lembrando as pessoas do que já aconteceu no passado, de manifestações, de crises, de corrupção, e também com o medo do futuro, o medo do país virar uma Venezuela, virar uma Cuba, ou seja lá o que for que ele fala, e ele se coloca como essa solução
esse herói que vai ajudar as pessoas, que vai salvar a todo. Esse Messias, até como o nome dele. Mas quando ele se põe nessa posição, não é que ele é o herói, tá? Não é que ele é um herói sozinho ali, não é? Porque um líder, ele não se sustenta, ele não consegue se sustentar sozinho, ele precisa que as pessoas o legitimizem. Então, a pessoa quando vê essa história, ela se sente esse herói, então ela se sente responsável por salvar o país também. Ela se sente ali dentro dessa narrativa. Ela acredita também que ela é única, que ela quer vencer esse mal, essa bagunça. Então a narrativa que o Bolsonaro conta é essa, tá? Esse é o storytelling que o Bolsonaro conta. Como que a gente consegue identificar esse tipo de narrativa? Está presente em todos os aspectos da campanha do Bolsonaro. Primeiro, vamos lá. Ele criou muito bem uma comunidade. Então são pessoas ali que estão defendendo a pátria. E ele se apropriou muito inteligentemente de dois símbolos extremamente fortes do Brasil. Primeiro, a nossa bandeira, né? Então hoje você vê alguém com uma bandeira do Brasil, automaticamente você associa como apoiador do presidente Bolsonaro. Camiseta do Brasil, camiseta da seleção brasileira. A seleção brasileira sempre foi um símbolo muito forte de esperança e de poder, né? Poucas coisas que o Brasil poderia ter se orgulhar no passado era de sua seleção de futebol. País Brasil, o país do futebol. Então, Bolsonaro também se apropria disso, como se fosse ali uma armadura, né? Você tem a bandeira do Brasil como uma capa do herói, e você tem a camiseta do Brasil como essa armadura para o herói defender a sua nação. Então, tá vendo como o simbolismo é muito forte? E as cores também, que formam essa comunidade, essas cores bem fortes, que são as cores da nossa bandeira, né? Se você entrar no Instagram do Bolsonaro, vai estar escrito lá assim, ó, Capitão do Exército, Presidente do Brasil. Então, por que ele está colocando ali Capitão do Exército? Ele poderia colocar qualquer outra coisa, mas ali está bem escrito ali, Capitão do Exército. Porque ali está mostrando uma fonte de poder, o capitão, né? Muitas pessoas chamam o Bolsonaro de capitão, Capitão Bolsonaro, né? Ele também coloca na bio dele que é capitão paraquedista do Exército do Brasil. Então, por quê? Figuras de um herói. Então, logo ali na bio ele já coloca essa mensagem de heroísmo. Se você for pegar também as fotos de campanha do Bolsonaro, no começo, né, lá em 2018, era até um pouco diferente, né? Eram fotos que ele ficava mais sério, assim, né? Como cruzado, assim. As de hoje, até por um fato de mostrar ele mais acessível para a população, ele está sempre sorrindo, só que as fotos são sempre de um ângulo de baixo para cima, mostrando figura de poder. Ó. Ele está sempre assim, pode reparar nas fotos dele, está sempre sorrindo e é um ângulo de cinema que é o ângulo do herói, né? É o ângulo que se coloca de baixo para cima. Todas as fotos dele estão assim, inclusive as que ele aparece de frente para os seus apoiadores, ela está sempre de baixo para cima, como se ele fosse a fonte de poder para as pessoas, para os seus apoiadores, para eles assim endeusarem. Um outro aspecto bem importante que ele se apropriou também foi a questão de Deus, né? O que é mais poderoso do que Deus? É independente da sua religiosidade, da sua religião, o que pode ser mais importante, mais poderoso do que Deus? E ele coloca Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Então quem pode discordar disso aí? Quando ele fala Brasil acima de todos, essa questão de nos unirmos por uma causa. E Deus está acima de tudo. Quem pode combater a Deus, né? E ele também fala muito aquela frase clássica do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele diz isso, ele quer dizer que a verdade é dele. Ele, o herói que encontrou aquela verdade e vai mostrar para as pessoas o caminho de se segui-la, né? Então ele se apropria da verdade, a verdade segundo ele, e mostra para os seus seguidores, ó, siga o meu caminho, que esse é o caminho real, esse é o caminho que você precisa seguir, esse é o caminho correto. Se você não seguir, você vai ter problemas, você vai para aquele mundo de caos e de anarquia, de desesperança, de tudo ruim que o Brasil vai ter. Se você está achando interessante, se você gostou ou não gostou, eu quero fazer um convite para você. Todas as terças-feiras, às 20 horas, eu dou uma aula ao vivo no Zoom, e onde eu ensino como você multiplica o faturamento do seu negócio com o storytelling, ou como contar histórias para fazer as suas vendas nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, se você quer participar nessa aula, clique no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Já agora, em 2022, por conta de algumas mudanças políticas que aconteceram no Brasil, muitas pessoas com o movimento de nem Lula, nem Bolsonaro e tal, ele tenta se aproximar mais do centro com uma linguagem mais moderada. Então, ele tenta já trazer uma visão
de moderação. Então, se você for acompanhar ele nos últimos podcasts que ele participou, que foi o Flow Podcast e o Inteligência Limitada, ele estava bem moderado mesmo, assim, com a voz mais serena, a voz mais leve, como se você estivesse conversando de uma maneira bem mais civilizada do que a gente já viu ele no passado e tal. Ele se mostra como um herói que aprendeu a sua jornada, que agora ele tem mais conhecimento, que ele agora é mais ponderado. Ele se mostra como uma figura de governante, então ele precisa se mostrar mais sereno e mais forte e menos tempestivo. Agora a gente vai fazer a análise de storytelling do Lula para depois nós irmos para a conclusão do vídeo. Então, o Lula ele já conta uma história completamente diferente da do Bolsonaro. Lembra que nós falamos lá dos 3 tipos de desejo, né? O desejo de pertencer, o desejo de realizar uma aventura e o desejo de ser único, né? Do outro lado nós temos o medo, né? Os 3 medos. O medo do conformismo, o medo de ser muito diferente e o medo de anarquia e caos, né? O Lula ele utiliza o desejo do pertencimento e da segurança e o medo do conformismo e da paralisia. Por quê? O Lula já foi presidente. Então, a jornada do herói do Lula é muito diferente da jornada do herói do Bolsonaro. Então, vamos pensar toda a vida política do Lula, né? O Lula ele já disputa a presidência do Brasil desde 1989, quando ele disputou com o ex-presidente Collor e ele perdeu. Depois ele disputou novamente com o Fernando Henrique Cardoso, perdeu também, e aí ele disputou lá com o José Serra e ele ganhou e depois foi reeleito. Então o Lula foi presidente e depois ele elegeu a sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff. O Lula, ele já governou o país, certo? Então, pelo fato dele já ter governado o país, ele precisa vender esse desejo do pertencimento. Por quê? Segundo ele, o governo dele era um governo muito bom, em que houveram muitos avanços para boa parte da população e ele vende como que o Brasil cresceu muito. E ele vende essa história de que nós precisamos voltar àqueles bons momentos, aqueles momentos de glória onde ele estava governando o Brasil. Então, essa é uma ideia de pertencimento e de pertencer, como se houvesse um grupo, e esse grupo foi destruído por conta do impeachment e tudo mais, e aí esse grupo precisa se reunir novamente. Ele faz essa briga de nós contra eles. E a campanha de Lula sempre fez muito isso, sempre fez essa briga do nós contra eles, né? Porque eles têm um pensamento divergente do que a maior parte do Brasil acredita, segundo a campanha do Lula, certo? Aí tem um aspecto interessante, que é o aspecto da prisão do Lula. Ele precisa se vender como essa pessoa que foi presa, né? Ele foi preso na Operação Lava Jato. Tem um momento, até na última entrevista que ele deu ao Flow, que ele fala pro Igor, praticamente ele premeditou isso, que ele gostaria de ser preso, que inclusive ele contratou um advogado que fosse menos experiente. Até o Igor pergunta para ele: então, presidente, o senhor gostaria de ter sido preso? Então ele dá a entender que sim, que ele sabia que esse movimento seria benéfico para ele. E ele retorna para unir novamente a sua comunidade. Então é muito essa ideia do pertencimento. Por quê? Diferente da campanha do Bolsonaro, o Lula ele conta uma história mais maniqueísta, de bem contra o mal. Então, segundo ele, ele se coloca no lugar de bem, e ele põe o mal como o Bolsonaro. Então ele vende essa ideia de que existe um mal muito grande assolando o Brasil, então ele pega muito do que aconteceu na pandemia, pega muito do que foram esses 4 anos de governo do Bolsonaro, que segundo ele foram terríveis, tal. Então ele cria toda essa narrativa e faz essa ideia de briga de bem contra o mal. E aí, por que ele utiliza do medo do conformismo? Porque como ele está utilizando do desejo de pertencimento, que é você precisa pertencer a essa causa, qual lado que você vai estar? Do bem ou do mal? É bem maniqueísta, tem que estar do lado do bem. Então se você quer estar do lado do bem, você não pode ficar neutro e você também não pode ficar do outro lado. Você não pode ficar conformado. E aí é muito interessante como isso deu tão certo que houve um efeito manada de muitos artistas se declarando apoio ao presidente Lula. Muitos desses artistas que no passado até ofenderam o ex-presidente, né? Porque é isso, ele vai mexendo com esse medo, tipo, eu vou ficar conformado, eu vou ficar aqui nessa situação, eu preciso pertencer a esse grupo do bem. Então é bem maniqueísta essa história e ela é bem interessante. E aí, ao contrário do que o presidente Bolsonaro está utilizando de estratégia de oratória, de retórica, o Lula ele já está mais agressivo. Você pode ver que agora no segundo turno, principalmente no segundo turno, a participação dele que ele fez no Flow,
Ele falou bastante, tocando ali muito no Bolsonaro, batendo bastante, porque essa ideia de aglutinar, de pertencer, de mostrando esse lado, ele está mostrando muito que existe lado e ele quer mostrar esse lado dele, porque agora ele não precisa provar para mais ninguém do seu grupo que ele é o caminho. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se fortalecer, ele precisa fortalecer o que ele já construiu até aqui, ele não pode perder nenhum voto. Então ele está ali pregando para os convertidos, pregando para as pessoas que estão seguindo ele, batendo, já utilizando uma postura bem diferente do que ele estava usando antes. Antes ele estava usando mais essa figura de um sábio, de uma pessoa assim mais amável, próxima, assim, esse líder, aglutinando os seus seguidores, né? Tanto que se você olhar, como eu mostrei do Bolsonaro, dar uma análise de fotos do Lula, o Lula está sempre sorrindo, ele está sempre, muitas roupas que ele está no Instagram dele, está uma roupa branca, a barbinha branca, o cabelo mais ralo, assim, como se ele fosse esse velho sábio, um senhor sábio, para guiar as pessoas e mostrar assim, olha, esse aqui é o caminho, esse aqui é o grupo que você precisa fazer parte, né? Bom, vamos lá, então essa foi a análise do Lula e do Bolsonaro, e agora vamos para a conclusão desse vídeo, vamos entender, na minha opinião, qual tem o melhor storytelling, qual campanha vencedora. Qual será que é a campanha que está melhor até agora? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado antes das eleições, então nós não sabemos quem é o vencedor da eleição, nem estamos aqui para julgar isso, a gente está falando para julgar narrativa. Antes de eu revelar para você qual é a melhor storytelling, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque sempre você vai receber notificações quando os vídeos novos estiverem aqui no canal. Então não basta se inscrever para receber mais vídeos como esse, mais análises como essa e aprender a multiplicar o seu faturamento com o storytelling. Você precisa clicar também lá no sininho, porque toda vez que tem vídeo novo aparece notificação para você. Bom, a minha conclusão é o melhor storytelling independente do seu voto. Então eu não quero que você fique apaixonado, não quero que você fique nervoso comigo, estou fazendo uma análise aqui de storytelling. Na minha opinião, a história, a narrativa do Bolsonaro, ela é mais poderosa, ela é mais forte, ela é mais sólida. A narrativa do Lula, eu acho ela muito simplista, é muito maniqueísta, simplesmente falar assim, o bem contra o mal e é isso aí, sabe? Não há muitos símbolos poderosos, não há muita formação de comunidade, existe mais um efeito manada de seguidores do Lula, de que abominam a narrativa bolsonarista, e ela não é tão forte assim. Já o Bolsonaro, ele conseguiu aglutinar muito fortemente essa história. Tanto que esse ano foram eleitos muitos senadores apoiados pelo Bolsonaro, governadores, e ele tem a maioria na Câmara. Ou seja, a retórica bolsonarista, a história, o storytelling do Bolsonaro, ela já transcendeu ele. E na minha visão, o PT, o lulopetismo, né? Ele depende muito da figura do ex-presidente Lula. E a gente viu nessa eleição agora, independente se o Bolsonaro for ganhar ou não, ele já saiu vitorioso, porque a imagem dele transcendeu. Então, a figura dele como herói realmente deu muito certo. Então, vamos supor que se ele perder as eleições no domingo, se ele perder as eleições ele já venceu. O legado dele ficou aí e não depende mais tanto da imagem dele, não depende da figura, na realidade assim, depende da figura do Bolsonaro, mas não depende dele estar articulando ali. Muito ao contrário do presidente Lula, que não conseguiu eleger uma maioria na Câmara, está tendo problemas em eleger seus governadores, apesar de ter conseguido sair em primeiro lugar no primeiro turno das eleições. Então, essa foi a minha análise de storytelling do Lula e do Bolsonaro. E eu quero que você deixe aqui nos comentários, sem paixão, lembrando qual storytelling que você acha que é o melhor, do Lula ou do Bolsonaro. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Te vejo na próxima semana.